assunto agora é comércio exterior. Vamos falar sobre o comércio exterior para pequenos e médios empresários, comércio exterior com a China, comércio com a China. E para entender esse assunto, para falar sobre esse assunto, nós estamos em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o especialista em comércio exterior, Carlos Araújo. Olá, muito boa tarde. Muito boa tarde para você e para toda a audiência. É um prazer estar aqui. Bom, você inclusive escreveu um livro sobre esse assunto, né? O tema de palestras que você faz. Como pequenos e médios empresários podem importar ou exportar para a China? Pois é, o mercado brasileiro há muito tempo está vindo num crescimento grande. Só esse ano a gente cresceu no comércio exterior mais de 30%. Isso tem trazido para pequenos e médios importadores, principalmente, grandes oportunidades. Oportunidades de quê? De trazer produtos do exterior e, com isso, melhorar a margem, ter novos produtos. O grande desafio que sempre existiu é que o processo de importação nunca foi acessível para pequenas e médias empresas, seja pela burocracia, seja também pela falta de conhecimento. Nos últimos 4 anos para cá, um pouco antes da pandemia e durante a pandemia, até por força de uma novidade, esses empresários descobriram que é possível negociar, comprar e trazer produtos até 30% mais barato. Então, no fim das contas, eles conseguem ter acesso a mercados diferentes, a produtos diferentes, cumprindo todas as regras, fazendo importação empresarial. Isso hoje já é possível sentado na cadeira, sem a necessidade de ir até a China negociar com esses fornecedores. E qual foi o caminho que eles encontraram? Tem uma ferramenta criada na China há muito tempo, que nos últimos 4 anos cresceu significativamente, que é o Alibaba. O Alibaba é um marketplace, a gente poderia comparar aqui com o Mercado Livre, só que o Alibaba trabalha de empresa para empresa. Então, produtores chineses e até também pequenas traders ou até grandes traders anunciam nesse mercado e colocam seus produtos para o mundo. O Alibaba vende em um dia o Black Friday dele, que na verdade lá é 11/11, que é o dia do solteiro, em um dia, mais do que toda a internet, o comércio eletrônico brasileiro. Mas não é uma vez, 2 vezes. Isso chega a ser até 7 vezes. Então essa oportunidade está na internet. Qual é o caminho que precisa ser seguido? É isso que o empresário brasileiro nos últimos 4 anos vem descobrindo, principalmente o pequeno e médio. E é tudo, então, dentro das regras. O que a gente fala, o que a gente prega, o que eu coloquei no livro é fazer importação empresarial. E o que é importação empresarial? É fazer importação dentro das regras. Infelizmente, importar no Brasil é pagar tributo, que chega a 100%, assim, com uma tranquilidade enorme. Mas como os produtos na China são muito baratos, você consegue comprar um produto lá, tributar em 100%, chegar na sua porta e você ainda revender por até 100%, dependendo do segmento. Então, o empresário hoje, esse que está nos ouvindo, e quiser trabalhar com a China, sabe que ele vai ter que seguir as regras. Mas essas regras hoje já são acessíveis para todo mundo. E é a mesma regra que faz para grande empresa e para pequena empresa. Então, ele tem que pensar em fazer o que a gente chama de importação empresarial, ou importação por CNPJ. Mas e o comércio interno, o comércio nacional, não reclama, não tem resistência? Olha, ninguém produz tudo aquilo que consome. Isso não estou dizendo agora, isso é desde o século XVIII. A China é o celeiro produtivo do mundo. A gente está falando do produto aqui, da loja de materiais para pet que você tem na esquina da sua casa, ou do iPhone que vai parar nos Estados Unidos. Eles descobriram que é possível comprar produtos lá, vender e trabalhar num segmento que a indústria local não atenda. Ou se atende, também precisa ser suprida por esse mercado. Então, não há indústria no Brasil que não dependa da importação. Não há mercado no Brasil que não tenha a importação como um outro mecanismo. Porque, note, a importação não é o fim, a importação é o meio de quem está querendo comprar e revender. Em alguns segmentos, isso não é vantajoso. Se a gente quiser
trabalhar com algum produto que a indústria nacional já é muito competitiva, simplesmente o importador não vai conseguir colocar isso aqui a preço competitivo. Então, todos esses produtos que só nesse ano, repito, cresceram 32%, é para atender uma demanda que eu, você e o consumidor precisa. Reclamar? Reclama, é natural disso. A gente sempre quer defender o nosso mercado. Mas é possível conviver indústria local com produtos importados e, no fim das contas, o consumidor tendo o melhor produto, no menor preço, digamos, na velocidade que ele precisa. Carlos, eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre o que você disse, de que os empresários daqui, os locais, os importadores, conseguem fechar esses negócios sem mesmo ter que ir à China. Isso é possível, sim. Você tem algumas etapas. A primeira delas é validar se esse fornecedor realmente pode entregar o produto que você quer. E isso começa como? Sentando na cadeira, entrando em sites como o Alibaba e pesquisando. Tudo está lá. Você vai, se tem no Alibaba, é porque a China produz e vende. Uma vez encontrado, e não pode ser um nem dois, a gente trabalha ali com as leis das grandes proporções, 10, 15 fornecedores, você começa a negociar um a um. E note, o chat do Alibaba já é com tradução simultânea. Você escreve em português, ele traduz para o chinês, e o chinês responde em chinês, e você recebe em português. Então, ali você inicia a negociação. Negociação feita, você então vai pedir alguns documentos necessários, como, por exemplo, um documento chamado fatura pro forma, que é algo muito comum, que é uma espécie de orçamento. Com isso em mãos, você vai passar para uma segunda etapa. Qual é? A de fazer o preço, custear, verificar todos os encargos, todos os tributos, e aí você vai identificar se esse preço é adequado a você. Tem um método, tem um formato, a gente inclusive trata disso no livro. Terceira fase, será que esse fornecedor é confiável? Isso é a dúvida que todo mundo tem. Mas existem empresas especializadas, inclusive por dentro dessa plataforma do Alibaba, que certificam se essas empresas existem. Quando você compra no Mercado Livre, você não tem lá a garantia do Mercado Livre de que se aquele produto não chegar do jeito que você quiser, ou se ele for algo que não condiza com aquilo que você comprou, a plataforma intermedia. Isso existe também no Alibaba, desde que você negocie por dentro da plataforma e você pode comprar um serviço chamado inspeção de fábrica e inspeção de produto. Quanto custa isso? Entre 100 e 300 dólares, dependendo da complexidade. O que você resolve com isso? Você achou o produtor, você encontrou o produto, fez o preço, você manda alguém lá. E quem é esse alguém? É um chinês contratado por você que tem a acreditação de vai lá e ver se a empresa existe, se produz aquilo mesmo, se faz. O próximo passo é, você contrata um especialista, um agente de carga, um despachante aduaneiro, para quê? Para conduzir essa mercadoria até o Brasil, cumprindo as regras. Com isso, você ainda tem mais uma oportunidade, que é fazer o quê? Pedir uma amostra. Se ao invés de comprar uma grande quantidade, você compra um item, 2 itens, para saber se aquele produto te atende. E aí, a última etapa é fazer o quê? Compras pequenas, menores, para saber criar um vínculo de relacionamento. Agora, a China, boa parte da China, ainda está sem receber estrangeiros. A depender do tamanho, da complexidade do produto, em algum momento vai ser necessário você ir lá. Mas boa parte dos produtos que a gente conhece, produtos de consumo direto, esses empresários no Brasil inteiro já compram utilizando a plataforma e seguindo todas essas regras de verificação. O desembaraço alfandegário é tranquilo? É tranquilo. Para isso você tem um profissional chamado despachante aduaneiro que cuida disso. E esse profissional precisa cuidar e ajudar esses empresários desde a compra. Porque o Brasil, ele trabalha obrigações administrativas, obrigações aduaneiras e tributárias, não por bloco, mas por grupo. Um exemplo, uma panela de alumínio, dessa uma frigideira que não é elétrica, ela não tem certificação nenhuma. Mas uma panela eletrônica de arroz tem certificação do Inmetro. Você veja, é uma panela, mas a depender do tipo de produto tem certificações. Então o empresário não pode, depois de achar, deixar de consultar um especialista justamente para saber quais são as obrigações. Não quer dizer que vai ser proibido, mas quer dizer que a depender do produto terão outras obrigações a serem cumpridas antes ou durante do embarque. O que não pode acontecer é ele chegar com a mercadoria do Brasil sem saber do que tem que ser feito.
Uhum. Uma última pergunta, né? Muitos consumidores no Brasil estão adotando hábitos de comprar produtos que tenham uma rastreabilidade, certificado de origem, ou que eles saibam que é um produto sustentável, que foi produzido com remuneração justa. É possível ter essas informações de um produto da China? É possível. Dentro dessa plataforma, que é uma das negociadas, você tem lá alguns elementos que dizem, que indicam questões como entrega, como sustentabilidade, como se a empresa é correta em tudo aquilo que faz. Então, você tem critérios na origem para levantar exatamente tudo que se precisa. A China tem preço para tudo. Se você não quer uma mercadoria rastreada, se o seu mercado, por exemplo, não exige isso, possivelmente você vai ter preços menores. Mas se você quer níveis de rastreabilidade, segurança, qualidade ou regras como, por exemplo, cargas perigosas, você tem fornecedores que fazem esse tipo de situação. E outra, a depender do tipo de produto, você também tem uma regra nacional. Um exemplo, essas motocicletas elétricas. Qual é o grande dilema hoje? A bateria. A bateria segue uma quantidade enorme de regras que precisam ser seguidas. Na hora que o empresário vai comprar, ele precisa saber quais são as regras locais. Isso para cumprir perante os órgãos anuentes. E quais são as regras do seu mercado? Porque todo importador no Brasil é equiparado à indústria. Então, ele tem as mesmas obrigações que a indústria local. E não devia ser diferente. Então, se o consumidor compra um produto, que é um celular, e esse celular explode a bateria, quem importou tem obrigação para ele. Então, ele, nesse momento da compra, precisa dizer ao seu fornecedor quais são as regras que ele necessita. Respondendo objetivamente, sim, é possível ter todos esses critérios, rastreabilidade, sustentabilidade, remuneração justa e cumprimento de regras, por exemplo, ambientais, na hora em que você está negociando. Tá certo. Carlos, muito obrigada pela entrevista, uma ótima tarde. Igualmente. Nós conversamos com o especialista em comércio exterior, Carlos Araújo, que nos falou como pequenos e médios importadores podem importar, fazer negócios com a China.